Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Muitas vezes, nesse mundo em que a gente vive, a gente vai experimentar alguma desordem, algum caos. A gente vai experienciar alguma bagunça. A gente vai perceber algum desequilíbrio, tanto externo das situações, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Toda a nossa vida, a gente pode acabar experienciando momentos de desordem, de caos e de bagunça. Só que é muito importante que a gente saiba entender o porquê que esses momentos existem, para que a gente não entre no hábito de ficar reclamando e de só ficar focando naquilo que está ruim. Quando a gente, por exemplo, vai arrumar a nossa casa, fazer uma faxina, não é muito comum que a gente comece a bagunçar as coisas. Então, às vezes a gente quer limpar ali o canto onde estava o guarda-roupa. E aquele canto, como estava o guarda-roupa, está muito sujo, está muito poeirento. Mas a gente quer limpar ali, a gente quer trocar os móveis de lugar. Então a gente vai lá, a gente tira o guarda-roupa do local que ele estava, da ordem que ele estava, e a gente o desorganiza por um período para que a gente possa limpar ali, ou para que a gente possa fazer uma faxina e reorganizar novamente os móveis da forma com que a gente deseja. E da mesma forma, nessa analogia, a nossa vida também é assim. Em muitos momentos a gente vai experimentar algum tipo de bagunça. A gente vai experimentar algum tipo de caos. A gente vai ter que lidar com a poeira, com a sujeira, com aquilo que está desorganizado. Para quê? Para que aquilo possa ser limpo e que aquilo que está desorganizado possa ser organizado. Então a gente tem essa mesma representação de, por exemplo, uma faxina no quarto. A gente tem em relação à nossa vida pessoal, em relação aos nossos sentimentos. Então, muitas vezes, quando a gente está vivendo um processo muito difícil, para a gente poder melhorar, muitas vezes a gente vai ter que chorar muito, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ter uma desestabilização ali emocional. Para quê? Para que tudo aquilo que estava dentro de nós aprisionado possa vir para fora e possa ser libertado. Então, quando nós vivemos momentos de catarse, a gente não vai ficar feliz, a gente não vai rir, a gente não vai ficar de boas, né? Quando a gente tem momentos de catarse, quando a gente tem que liberar emoções ruins, se curar de traumas, a gente vai expurgar aquilo que tá sujo, a gente vai expurgar aquilo que tá ruim na gente. Então a gente vai ter muita raiva, a gente vai ter vontade de chorar, a gente vai ter vontade de gritar. E aí vai ter muitos momentos onde a gente vai se desestabilizar emocionalmente para que posteriormente a gente consiga se curar de algumas questões emocionais. Da mesma forma, gente, isso acontece na nossa vida externa. Então, vão ter momentos que, para que nós tenhamos uma transformação interior, para que a gente possa aprender, evoluir, ganhar consciência, às vezes a gente vai ser posto em situações muito desagradáveis. Às vezes a gente vai ser posto em uma bagunça, em um caos, onde vai parecer que está tudo fora do lugar, onde vai parecer que nada está ajustado, que nada está no seu devido lugar, que vai parecer que está tudo errado. Mas para que existem esses momentos de bagunça, de desordem, de caos? Eles acontecem para que aquilo que está no lugar errado possa ser movido, possa ser limpo. Então, nos momentos de maior caos, de maior desordem,
São nesses momentos que acontecem as nossas maiores transformações de consciência. Então, naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos onde a gente se sente que às vezes não vai ter recursos para lidar, são nesses momentos onde a gente descobre o nosso poder interior, onde a gente descobre a nossa resiliência, onde a gente descobre a nossa fé. Então, nesses momentos de aparente caos, é onde a gente vai descobrir a nossa força. É onde a gente vai descobrir que em todo momento a gente sempre tem recursos para lidar. E aí, se a gente tiver uma visão meio limitada, um pouco julgadora, a gente vai olhar para essas situações, para essas desordens, para esse caos na nossa vida exterior e vai acreditar que aquilo é permanente. Vai acreditar que aquilo sempre existiu. Vai acreditar que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que só basta nós desistir. Só que, gente, essa é uma visão que a gente tem limitada, do nosso próprio ego. Quando a gente está preso nos nossos julgamentos, a gente olha para as situações somente de uma forma muito restrita. Então, é como se a gente estivesse olhando só para um lado. A gente não consegue ter uma visão de 360 das coisas. A gente se fixa só num ponto. E aí é como se a nossa visão periférica estivesse prejudicada. Então, a gente não consegue enxergar o que está além daquilo. E a gente precisa focar, a gente precisa começar a treinar esse olhar. Porque muitas vezes na nossa vida vão acontecer coisas a quais, naquele momento, a gente não entende do porquê está acontecendo. Porque em muitos momentos a gente vai ver aquilo como injustiça. A gente vai sentir uma revolta muito grande por aquilo que está acontecendo. Porém, se a gente tivesse uma visão um pouco mais ampla, uma visão menos julgadora sobre o fato, com certeza a gente ia perceber onde que está o aprendizado, onde que está a luz daquilo. Eu gosto muito da ideia do Arlie Cravo, que ele fala sempre que a gente tem que se perguntar o tempo todo onde está a luz nas coisas. E não parar de se perguntar até que a gente encontre. Porque a luz sempre tem luz naquilo que a gente está passando. Sempre tem luz em tudo. Da mesma forma que a gente pode se conectar de uma forma densa, que a gente pode olhar para as trevas de uma situação, que a gente pode ficar extremamente preocupado, extremamente desacreditado da nossa própria vida, a gente pode olhar para a luz daquilo, para o aprendizado que aquela situação está passando para a gente. E eu sei que é um treino difícil, porque a gente é muito acostumado a focar no mal. E como a gente não tem muito ganho de consciência, como a gente ainda é muito imaturo, a gente não consegue ter essa visão ampla, que às vezes uma pessoa mais experiente, com mais sabedoria, com mais consciência, consegue ver, né? É muito comum que a gente, quando é mais jovem, a gente lide com as coisas muito a ferro e fogo, né? Então acontece um problema aqui, a gente faz um dramalhão e parece que é questão de vida ou morte. E aí quando a gente amadurece, a gente vai olhar para essa situação anos depois, a gente percebe que aquilo não tinha problema nenhum, que não precisava daquele dramalhão, daquela preocupação toda. Que na verdade, o único motivo da gente estar tão preocupado com aquilo era o nosso olhar, era pela nossa imaturidade. Que na verdade aquilo até mesmo se resolveria sozinho. Que a gente não precisava se preocupar tanto, se estressar tanto. Isso acontece direto na nossa vida. Então, em todas as situações que acontecem, de aparente desordem, de aparente caos, elas estão ali movendo energias paradas que precisam ser movidas para que haja transformações. A gente nunca vai se transformar, a gente nunca vai aprender se a gente não quiser sair da nossa zona de conforto, se a gente não quiser mexer naquilo que está parado. Então, às vezes, você tem uma questão emocional, você tem um trauma, você tem uma questão emocional muito forte, muito vigente em você, que te comanda quase 24 horas por dia. Só que se você negar essa questão, se você negar o medo, a raiva, a dor, se você ficar fugindo dessa questão, é claro que você precisa sim de ajuda de um psicólogo, de ajuda de especialistas, mas se você fica o tempo todo negando essa questão, esse problema, você não está movendo aquilo, você está deixando essa energia estagnada. E essa energia estagnada, ela não vai criar transformações, ela não vai sumir. Né? Não adianta você falar, eu quero arrumar o meu quarto, eu quero decorar ele novo.
você querer, por exemplo, trocar toda a mobília do quarto, mas você não retirar a mobília velha. Então, como que você vai conseguir pôr a mobília nova dentro do seu quarto se você não tirou a velha? Você precisa mover, você precisa criar uma desordem a priori. Você precisa esvaziar essa sala para você poder trazer aquilo que é novo. E da mesma forma na nossa vida é assim. A gente vai precisar cutucar as nossas feridas de vez em quando. A gente vai precisar mexer naqueles assuntos que é desconfortáveis pra gente. A gente vai ter que lidar com algumas dores. Por quê? Para que a gente possa mover essas energias que estão paradas. Então essas energias que estão paradas começam a se mover e a gente começa a curá-las. Mas é desconfortável, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir tristeza, vai ter vontade de chorar ao tocar nessas situações, a lidar com o caos. Mas, gente, são nessas situações onde a gente mais aprende. É quando a gente começa a mexer nessas coisas que estão paradas, nessa água que está ali parada, é que a nossa vida começa a fluir. É que as coisas começam a fazer sentido, que a gente ganha sentido na nossa vida. Enquanto a gente quer fechar os olhos e fingir que algumas questões não existem e que elas não são importantes, enquanto a gente quer olhar para as situações na nossa vida com um olhar de revolta e de injustiça, a gente não está aprendendo. A gente está negando que naquela situação tem um aprendizado, tem uma luz. E aí a gente não vai aprender, porque a gente quer fechar os olhos para esse aprendizado. Então é muito importante que a gente não perca esse foco na luz, que a gente não se deixe abater pelos problemas, pelo caos exterior ou interior que a gente esteja passando. Que a gente possa usar as aparentes adversidades como um impulso para o nosso ganho de consciência, para o nosso aprendizado. E quanto mais você aprende com vontade, quanto mais você entra nesse estado de autoconhecimento, de ganho de consciência por vontade própria, quanto mais você tem essa vontade, esse impulso de lidar com as suas questões emocionais, já de uma vez, sem deixar elas ficarem ali reprimidas, isoladas num cantinho, mais fácil vai ficando para você lidar com as suas questões emocionais. Porque quando a gente deixa de lado um problema, um assunto que nos incomoda e a gente finge que ele não existe, com mais força ele vai vir da próxima vez. E aí ele vai crescendo, vai criando massa, vai se tornando um problema maior na nossa vida. Então, um jeito para a gente conseguir amenizar os problemas, as questões emocionais que a gente tem, é que a gente consiga olhar para essas questões, é que a gente consiga entender o porquê elas existem. Que aquilo que me incomoda no outro, às vezes, na maioria das vezes, não é problema do outro, mas é problema meu, porque a mim incomoda. Que o problema que eu vejo na outra pessoa, primeiramente, existe dentro de mim. Porque se não existisse dentro de mim, não haveria motivo para mim me incomodar. Então aquela pessoa que me causa repulsa, que me causa medo, que me causa raiva, por que aquela pessoa está me causando isso? Por que tocar em alguns assuntos me incomoda tanto? Por que tocar em alguns assuntos me causa uma dor tão grande? É necessário que às vezes a gente mexa, a gente cria uma desordem interior para que haja uma limpeza. Só assim que a gente vai conseguir limpar algo. A gente não vai conseguir limpar algo fingindo que está tudo organizado, limpo, arrumado, e não querendo fazer uma faxina, não querendo limpar, não querendo mover ali. Não importa. Não adianta você limpar a casa toda, você varrer a casa toda, e aí você pegar toda a poeira da casa e jogar para debaixo do tapete. Aquela poeira não foi embora, aquela sujeira ainda está ali. Você vai precisar levantar aquele tapete, né? Você vai precisar retirar a sujeira que está ali por debaixo. Não vai adiantar você esconder a sujeira, porque ela vai continuar ali te incomodando. O quarto vai continuar sujo. Então a gente precisa olhar para esses momentos e ficar procurando a luz que existe neles. Então a gente vai olhar para o governo que está desequilibrado, que está desajustado, mas a gente vai entender que tudo o que acontece tem um propósito divino. Que tudo o que acontece, acontece por um motivo. Que, como diz aquela frase, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Embora, gente, o caos ele exista,
Embora a gente veja caos em muitos momentos, às vezes vai ser o caos que vai criar a transformação necessária para aquele momento. Então, enquanto a gente fica às vezes taxando a desordem, o caos como algo ruim, como algo desagradável, às vezes é aquela desordem que vai criar uma transformação naquele momento, que vai melhorar aquilo. Então, a gente passa a olhar para o nosso governo, claro, ele não está perfeito, ele tem muitos problemas, mas a gente para de olhar para o nosso governo, por exemplo, com um olhar trevoso. A gente para de olhar, por exemplo, para a nossa sociedade com um olhar trevoso. A gente para de olhar para a nossa cultura, a gente para de olhar para a nossa família, para situações que acontecem na nossa vida, para o nosso trabalho, olhando sempre para as trevas. A gente passa a olhar essas coisas através da luz, através do foco na luz. A gente para de olhar as coisas sempre como um copo meio vazio. A gente para de olhar as coisas de uma forma muito pejorativa. E a gente começa a buscar a luz que existe em cada coisa. E embora seja muito difícil no começo, à medida que você vai treinando o seu olhar nesse foco na luz, vai ficando cada vez mais fácil para você, em uma aparente diversidade, você entender qual é a luz daquela situação. Por que aquela situação está na minha vida? O que essa situação quer me ensinar? Se você já está disposto a aprender no momento que essa situação chega, então você não precisa bater a cabeça na parede para poder resolver essa situação. Você vai aprender o que aquela situação está te mostrando e aí ela não vai ser mais necessária na sua vida. Mas enquanto você fecha os olhos, enquanto você foge de aprender, foge de ganhar consciência, enquanto você foge do aprendizado da luz que existe nas situações, você vai ficar batendo a cabeça na parede, esperando que aquele problema magicamente se resolva. Sendo que para ele poder se resolver, você precisa se resolver interiormente. Você precisa ganhar autoconhecimento. Você precisa se conhecer, se curar. Porque a menos que você faça isso, as situações em volta de você não vão mudar. Vão continuar repetindo os mesmos assuntos, os mesmos acontecimentos. Vai ir embora uma pessoa, chegar outra, mas vai ser o mesmo padrão. Porque você precisa aprender algo com aquilo. E se você já está disposto antes a aprender, a lição se torna mais prazerosa. A gente não precisa viver as adversidades, as questões do nosso dia a dia com tanto peso. A gente não precisa lidar com os nossos problemas do dia a dia com tanto medo, com tanto sentimento de fuga. A gente pode lidar com todas essas coisas com leveza, entendendo que nós estamos aprendendo. Entendendo que por trás de até uma situação, por mais trevosa que ela possa parecer, por mais caótica que ela possa ser, o caos ali está se instaurando para quê? Para que haja uma limpeza, para que haja uma transformação na nossa vida, naquele assunto, nesse momento. E aí a gente para de julgar as situações segundo a visão limitada que a gente tem da vida. A gente para de julgar as coisas com preconceitos antes da gente conhecer aquela situação de verdade. A gente para de ficar julgando as pessoas, para de ficar atribuindo problema às pessoas, falando que é o outro que faz minha vida infeliz. A gente passa a entender que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas questões emocionais. E que então aí a gente tem o poder de fazer essa limpeza, de fazer essa cura e de conseguir melhorar a forma que a gente vive. Então, gente, aparente de uma grande diversidade, de um grande caos, sempre se pergunte: onde está a luz nisso? Onde está o bem? Onde está o aprendizado? Continua se perguntando. Mesmo que você queira desistir, continue se perguntando. Uma hora você percebe o porquê aquela situação está na sua vida. E aí você consegue lidar com aquela situação de uma forma muito mais leve. O aparente caos que acontece na nossa vida exterior e na nossa vida interior é um aviso de que algo está desajustado e que precisa ser limpo. Então esse é o vídeo, pessoal. Eu vou encerrando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Eu peço, por favor, que vocês possam deixar o seu like e se inscrever no canal, para que esse conteúdo que nós criamos juntos,
ele possa crescer, ele possa se desenvolver e que chegue às pessoas que precisam dessa mensagem. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.